eu conversei com 3 pessoas muito especiais, um tema fantástico, eu acredito que vocês vão gostar também. Falamos sobre o tema mente, espírito, produtividade e falamos também qual é a relação que esse tema tem com as novas tecnologias, inteligências artificiais e todas as outras funcionalidades que aumentam a produtividade no nosso dia a dia. Recebi aqui a Andressa Machado Barbosa, minha amiga, mestre em administração, empreendedora, consultora e uma pessoa que sempre tem um conteúdo muito bacana para falar. Também recebi aqui a Alcina Antunes, psicóloga, terapeuta com foco em inteligência emocional, e o Gerson Marque, mentor e treinador. Então aproveite essa conversa, ficou muito bacana, espero que vocês gostem. Se você gostou, dê um curtir, compartilhe, salve e se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima. Gato corno, ótimo. Que legal, é tão bom essa fase. Né? Bom, todas as fases são. Elas dão mais trabalho. Né? Diz que depois que cresce fica mais difícil. Agora eles são engraçadinhos. Eu tava falando, né? Sim. Rodrigo, tá com você. Tá comigo? Então vamos começar em 3, 2, 1. Iniciando. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal que nos acompanha no Mood Talks de hoje. Estou com convidados muito especiais. O tema de hoje vamos falar sobre inteligência artificial e gestão de pessoas, né? E aqui comigo meus convidados, Andressa Barbosa, Gerson Marque e Alcina Antunes. Primeiramente eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse e aí depois a gente segue a conversa. Primeiras delas. Quem quer começar, Alcina? Boa tarde, Rodrigo. Tudo Boa bom? tarde a todos. Boa tarde. Eu sou Alcina Antunes, psicóloga, 26 anos, com formação em gestão de pessoas e psicologia transpessoal, que trata justamente dessa diversidade aí, né, das nossas áreas, mental, emocional, espiritual, inclusive, física. Legal. Abordagem sistêmica. Isso, porque você é sistêmica, né? Isso. Legal. É o transpessoal que chama, né? Mas hoje se fala sim. sistêmica Fala também. Sistêmica. É um sinônimo, ou não? Isso. Ou são duas áreas que se uniram? A transpessoal é uma parte da humanas. Tá, Né? certo. E a sistêmica, ela trabalha nos sistemas, mas é sistêmico, né? Sim. É o mesmo se sentido. se É holístico, é o mesmo que falar holístico. Sim, né? exato, também. Exato, perfeito. Beleza. Eu sou Andressa Machado Barbosa. Minha formação é administração, né? Sou graduada e mestre também nessa mesma área. Também sou especialista em coaching também. Atualmente faço uma pós de neurociência e comportamento. Participo de uma comunidade de startups há mais de 6 anos como voluntária. Tem outras coisas no currículo aí, né? Mas a gente vai conversando também, vai se conhecendo mais. Atualmente estou como consultora, né, de inovação e também consultora em núcleos empresariais, de associações empresariais. A Cibal, que é aqui de Balneário Camboriú, né? E também trabalho como trainer de desenvolvimento humano, usando alguns conhecimentos aí da trajetória. Legal. Boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Gerson Marque, eu trabalho há mais de 20 anos com treinamento de pessoas. Iniciei minha carreira dentro do mercado de moda, né, trabalhando aí para marcas aí, grandes aí no segmento nacional, São Paulo ainda. E lá começou um trabalho todo aí com vendas e liderança naquele período. E hoje, nos últimos 10 anos aí, meu trabalho é em cima da reprogramação da mente e da produtividade humana. E dentro disso eu direcionei esse trabalho para o estudo de 3 inteligências, que para mim são as responsáveis pelos nossos resultados, pela nossa plenitude, pela nossa vida como um todo, que é a inteligência emocional, a espiritual e a inteligência produtiva que tem por trás da produtividade. Então, quando a gente aprende a conectar esses 3 elementos de inteligência, a nossa vida flui ao invés de ser luta o tempo inteiro. E é esse trabalho que eu faço pelo Instagram, faço diariamente conteúdos, faço em palestras para empresas e tem uma comunidade também online que as pessoas podem acessar também e fazer parte. Que bacana, que legal. Pessoal, também queria agradecer, aproveitar, né, os nossos bastidores, agradecer a nossa parceria com a Inovari Produções, liderada pelo André, e toda a minha equipe que faz isso acontecer, né? Sim. Sempre gosto de falar que a gente não faz nada sozinho, e tem um monte de gente aí que faz que esse encontro aqui aconteça da melhor forma possível. E também queria dizer, né, que o Mood Talks é uma conversa, né? Iniciou aqui nos
nossos estúdios aqui do coworking, né? Do nosso espaço de coworking, nossa unidade 1 aqui em Balneário, com esse propósito de trazer ideias, né? Conversar sobre assuntos que são muito importantes e às vezes ficam guardados. Então esse é o objetivo, né? O objetivo do Mood Talks é esse. E aí, como o nome sugere, né? Como o nome Mood sugere, a gente fala de mudança. Então acho que a minha primeira provocação, até como a gente conversou inicialmente, seria né, falamos sobre inteligência artificial e essa relação com o ser humano, onde é que... Então a pergunta para todos, né? Quais são as mudanças mais recentes nesse tema que vocês se dedicam, né? Onde é que o bicho pega? Essa é a pergunta. Onde é que o bicho está pegando na inteligência artificial e qual é a relação, né, com as pessoas, no ponto de vista de vocês? Eu acho que está pegando no despreparo da maioria, não no sentido de despreparo só de utilização, que é inerente, né, a ter que aprender a lidar com tudo isso, mas a gente vive uma época, por causa da própria aceleração da mente humana hoje, né, com tecnologia, você tem que ter o tempo inteiro praticamente uma versão nova de si mesmo todos os dias, né? E a grande maioria não está preparado para isso. Essa é a grande verdade. Se tivesse preparado, a gente não teria aí hoje mais de 360 milhões de pessoas com ansiedade no mundo, uma a cada 4 pessoas no mundo praticamente com transtornos depressivos. Recentemente eu vi um vídeo do Augusto Cury falando também que esse número vai ser nos próximos 2, 3 anos aí. Uma a cada 2 pessoas vai ter algum transtorno depressivo, né? Então você não precisa ir longe. Se fizer uma conta aí, 8 bilhões de pessoas, você está falando de uma a cada 4 pessoas, nós somos 4 aqui, né? Eu, por exemplo, passei por um processo de depressão, então quem não passou está dentro desses números. Vai passar. Né? Se prepare, vai passar. E no nosso caso de Brasil, a gente fala, mas são números mundiais, pesquisas aí dessas universidades, Organização Mundial de Saúde. Não. O Brasil é o primeiro em preocupação para a Organização Mundial de Saúde em termos de ansiedade e o segundo em depressão. Então, quer dizer, a coisa está aqui do nosso lado. E o que será que se deve, Gerson? Porque tem algum, eles já falaram, assim, onde é que isso pega? Assim, tem obviamente, tem os estopins emocionais, que a Alcina vai poder explicar melhor para a gente aí, que são fenômenos realmente que acontecem emocionais, né? Distúrbios, um acidente, uma trava emocional de infância, uma violência, né? Coisas que podem acontecer com a pessoa. Mas fora esses casos que são considerados realmente problemas que você não tem, depende do que a pessoa vai passar na vida dela, existe o que a grande maioria está sofrendo na era atual, que por exemplo, tem dados que mostram 87% das pessoas perdidas em relação a quem são, crise de identidade, e é o que querem fazer, crise de capacidade. Então, quando a gente olha para esses números, a gente avalia e fala assim, poxa, o que tira você da tua identidade, o que tira você da tua capacidade? Né? Sim. Está aqui? Sim. Está aqui dentro de você. Sim. Então, a gente vê que a nossa mente está acelerada de tal maneira que as pessoas não estão parando para dizer, peraí, o que eu quero, como eu quero, quem eu sou, para onde eu vou. Sim. E por mais que muita gente possa falar, pô, mas isso é da área do desenvolvimento humano, não é bem assim? Não seria bem assim se você não tivesse todos esses números apontando o que está acontecendo no mundo. Sim. Então, entre essas coisas que não são fatos acontecidos, vamos dizer assim, que a pessoa passou por aquilo, vem a ausência de rumo, a ausência de propósito na vida, definição errada ou a não definição de valores, e aqui está um grande problema, né? Eu já discutimos várias vezes, que os valores humanos, as poucas pessoas sabem que são regras de conduta para se fazer escolhas. Sim. Então, se eu não faço escolhas na minha vida em cima das minhas regras de conduta, ou seja, dos valores que eu defini para a minha vida, eu estou fazendo sob a influência dos outros. E aqui começa conflito. O que conflita? A mente, que é afetada pelas nossas emoções, se conflita com a opinião dos outros, com crítica, com julgamento, com medo de não dar conta, de não ser bom o suficiente, e isso vai afetando a performance. Aí você entra numa era de inteligência artificial que você tem que ter performance. Isso tudo está sendo um choque para a maioria das pessoas. Né? A própria gestão de pessoas dentro das empresas, ela está sendo colocada ali, né, com a gente segurando a pontinha do fio ali para não mexer demais com as pessoas. Né? Porque
não está acessível tudo isso que nós estamos falando para o conhecimento das pessoas. Aliás, até está acessível aí pela internet, né? Mas você tem que procurar 10, 15 lugares diferentes para você formar uma opinião sobre as coisas, e esse é o problema. Uma coisa é você acessar, a outra é você internalizar, né? Sim. Exato. Fica desconectado. Tem esse- Porque, ó, Infelizmente, fica você desconectado. tocou no ponto exato. Qual é a escolha que você faz? Porque o internalizar é uma escolha. Você não internalizar é viver alienado. Né? Pô, eu sei No de piloto tudo isso, mas automático, tá, me afeta um pouquinho. Pô, mas aí quando você vê que a tua vida produtivamente não anda, a performance está afetada. Emocionalmente, como as pessoas estão do jeito que está todo mundo por aí hoje, abaladas, a vida não anda. Do que a gente se afasta quando a gente está com emoções e a parte de performance afetada? Do espírito. Mas o contraponto disso é que a gente deveria começar pelo espírito. E é do que a gente se afasta. Sim. Inclusive, até falando, acho que na questão que você tocou de inteligência emocional, ali o referência é o Goleman, né? Desde, Sim. né? Nos anos 90, né? Nos Ele anos deu 90. aquele Exato. primeiro chute, assim, do que seria inteligência Cunhou, né? emocional. Cunhou né? esse nome. E as pessoas confundiam com controle, na verdade. Não é. É né, um conjunto, né? Envolve até o que você comentou também, que é a questão do autoconhecimento, Total. que aí já vai lá para os filósofos lá, né? Sim, Sócrates. Sócrates, né? Conhece a ti mesmo. E isso que provavelmente. você está falando tem um detalhe muito importante, né? A gente hoje, o desenvolvimento humano, a palavra autoconhecimento, ela é muito divulgada aí com a internet nos permitindo isso. Mas da mesma forma que está ajudando muita gente, ainda é um pouco equivocada a leitura que a pessoa tem do autoconhecimento. Porque autoconhecimento, o verdadeiro, é se conhecer além do que a sua mente pensa que você é. É aqui que está o jogo da coisa. Aí entra os subconscientes, né? Né? Talvez E enquanto os tu falavas- icebergs da vida, né? É Onde é que a verdade. pontinha que a gente pontinha. enxerga O aí. inconsciente, né? E porque tu falaste algo bem interessante, tu perguntaste a questão do Brasil, né? sim. Dessa ansiedade. Aí a gente foi chegando no autoconhecimento. Mas o Brasil tem um perfil, o nosso funcionamento é um perfil de colonizado. Né? Então, quando nós recebemos aqui, o que ficou na nossa ancestralidade? Eu olho para os sistemas, eu olho para essa memória que nós carregamos, a epigenética já fala disso, né? Não tem como Essa excluir memória que está em nós, nosso gene aqui, de que alguém veio nos ensinar de fora que existia algo aqui, que precisava ser mudado. Então, quando a gente recebe essa carga toda aí de tecnologia, a primeira coisa que a gente pensa é temos que correr, né? A ansiedade, tu falaste da questão da ansiedade. Temos que correr, não podemos ficar para trás. Olha, os Estados Unidos está fazendo, a Europa está fazendo, a China, o Japão, estamos para trás. Então, o brasileiro, ele tem um quê, ao mesmo tempo que ele é alegre, que ele é, né, tem essa miscigenação, ele tem uma autoestima baixa. Então, ele já fica predisposto a absorver o que vem de fora. Né? Aquela velha troca de espelhos, né? A música lá do Legião, do Renato Russo fala, né? Nos deram espelhos. Né? Exato. Então, essa questão toda aí de ele absorver, vem uma fase nova. Então, ele prefere olhar para fora do que olhar para dentro. Exato. E esse autoconhecimento fica, né? E de aí tu perceber o que eu sou, quem eu sou e o que eu vou escolher aqui fora. Tá certo que eu estou decidindo? Confiar naquilo que tu é, né? Que tu conhece de ti. E aqui tem um ponto muito, muito legal que encaixa com o que você está falando, que é o seguinte, nós estávamos falando de valores humanos agora há pouco, né? Então, assim, eu trabalho isso nas minhas mentorias, né? Ajudando a pessoa a entender que por que a importância de você definir valores, né? Mas daí quando a gente fala valores humanos, até para explicar para a pessoa que está assistindo aí, se você jogar agora no Google valores humanos, vai aparecer 70 valores. Agora imagina a tua mente e teu coração com 70 chefes. Não dá, você não sabe para onde ir. E é isso que acontece com as pessoas. Então o que as pessoas precisam fazer? Né? Esse é o processo que eu trabalho lá, mas você precisa definir entre todos os valores que existem, e todos são muito atrativos quando se trata de escolher alguma coisa para a nossa vida, quais são aqueles 3 comandantes? Quais são os 3 generais que mandam nos outros, né? Para a gente falar uma linguagem mais popular. Por exemplo, eu guio a minha vida, todas as minhas escolhas em qualquer área, né? Sistemicamente falando aí, Alcina, né? Dentro de todas as áreas da minha vida, em cima de 3 valores,
que na minha analogia desses 60, 70 valores, são os que mais fazem sentido para eu tomar decisões. Tomar decisões para quê? Para a vida que eu quero ter. Então, ó, identidade, você está trabalhando a identidade, você está trabalhando o que você quer, né? Você está trabalhando a vida que você quer ter. Como eu faço escolhas dentro do meu dia a dia para chegar na vida que eu quero ter? Eu atendo os meus valores. Vai acertar e errar? Vai, mas você está atendendo seus valores e não dos outros. Não da correria, não da ansiedade, não das situações. Só que você precisa definir isso. E isso não é ensinado em escolas. Isso deveria ser matéria de escola, Sim, matéria de universidade. Entendeu? Porque dá para trabalhar anos isso nas pessoas. Isso está sendo feito em algum, pelo que vocês veem fora, daí tem... Eu vejo por cima muita questão até oriental, né? Oriental, eles são muito fortes nessa formação, assim, mais... Até tem a escola humanística, posso falar? Até tem a escola Montessori, né, por Isso. exemplo, que aqui também já tem uma, Tem né? uma. Sim. Então, começa a se implementar um pouquinho, né, de meditação, por exemplo. Só que eu acho que ainda é muito pouco. Né? Isso que tu comentou. Eu estudei metodologia do Richard Barrett, né, com ele até em São Paulo. Foi uma coisa que eu não estava muito a par de quem ele era até fazer o curso. Quando eu vi, eu citava ele nos meus trabalhos da faculdade. Eu olhei, meu Deus, eu estudei com ele. Você jogou bola com Pelé. Provavelmente. Basicamente isso, assim. Foi uma surpresa muito, muito legal, assim. E ele trabalha, né, traz questões da psicologia, tudo, da espiritualidade junto, e ele trabalha 7 níveis de consciência e 7 estágios de desenvolvimento psicológico. E ele coloca ali de 60 valores, tu escolher 10 e colocar, e isso traz lá no método, né, se tem valores que estão mais identificados com o ego, vamos dizer assim, ou não, que eles são positivos ou que são potencialmente limitadores. É muito legal, é uma metodologia também, né, mas traz essa questão, assim. E como isso é fundamental? Porque a gente se perde no processo. E até nós mesmos que trabalhamos com isso, de vez em quando a gente se perde do espírito, né? Como tu disse, a gente vamos retornar. Vamos olhar de novo para dentro, olhar para os nossos valores. Mas aqui é o ponto, Andressa, porque é total pertinente o que você está falando, mas aqui é o ponto, né? Se eu não tenho meus valores claros, quando eu estou nessa confusão, nessa correria, nesse ansioso, nessa vida que a gente tem hoje, como é que eu mando uma ordem para o meu cérebro, ou para a minha mente, falar assim, dá um tempo aqui, deixa eu ver diferente. Não, eu tenho que ir para algum lugar. O cérebro ele quer passo a passo. Ele quer um mapinha ali para você seguir em frente. Então, por exemplo, quando você tem os valores definidos, né, você fala assim, não, peraí, ansiedade, o medo, um projeto novo, uma ideia, aquilo que está te começando a vir no teu pensamento, você fala, dá um tempo, deixa eu consultar os meus valores. Revisitar, né? Aí entra o lado sistêmico, que a Alcine está falando, que é assim, o que os meus valores, então vamos dizer que você já tem ali 3 valores definidos, significam na área pessoal, profissional, na financeira, no emocional, no casamento, enfim, em todas as áreas. Por quê? Porque ao dar esse comando, eu estou assumindo a rédea emocional nesse momento aqui. Eu não estou deixando o pensamento ainda se transformar numa emoção muito forte, que é o nosso grande problema. A gente tem 5 segundos para essa percepção. 5 segundos sobre o pensamento que veio, você já, meu Deus, e agora? Você já embarcou naquela emoção. Agora, se nesse momento isso tem que se tornar um hábito, você prestar atenção, peraí, tô ficando ansioso, ficando nervoso, né? Tal. E é difícil mesmo, porque é treinamento, né? 5 segundos é muito rápido. Mas se nesse momento eu percebo, eu falo, dá um tempo a ansiedade, dá um tempo o medo, deixa eu ver o que os meus valores vão me dizer nessa situação. E se eu já tenho clareza sobre o que os meus valores significam dentro da área pessoal, profissional, e é uma situação da profissional, eu vou lá na profissional ver o que os meus valores me dizem para fazer. Sim. Então você veja que é um passo a passo. Sim. Isso tinha que ser ensinado em escola. As crianças precisavam disso, né? Assim, meu Deus, do jeito que está a coisa hoje, precisava devia praticamente desde o primário, básica, quase. né? Mas no primário não digo, mas ali né? na segunda faixa, ali, do Sim. 5º ano em diante, aí teria que ser trabalhado. A gente isso. não é ensinado a olhar para isso, olhar para dentro, né? Sim. É muito pro externo. Sim. Tudo é voltado pro externo. A física, a química, é tudo pro externo. Exato. É como você construir isso aqui, como que isso aqui é feito, a Hum. química do copo, do plástico, da madeira. Para você ver, por exemplo, na Nós parte... temos uma química aqui, né? Também. Que age nas emoções e conforme aquele gatilho vem ali do comportamento e como você foi
criado, educado, Condicionado. condicionado, Aí, você aí reage. é exatamente isso. Essa palavra é boa. Essa palavra é forte. Esse é o problema. Porque, veja só, condicionamento você tem ou em relação ao passado ou em relação ao futuro. Aí você pega, vou entrar aqui um pouco no campo da inteligência espiritual, biblicamente você tem uma história, que é da estátua de Ló, né? Da estátua de Ló, não, da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal na Bíblia, né? Então, o que acontece naquele momento? Deus estava a pé da vida com a humanidade, e Sodoma e Gomorra, que eram as cidades envolvidas, eram as piores do mundo. Tinham tudo que está acontecendo hoje no mundo, se a gente for analisar. Aí Deus falou, ó, deu para a humanidade, vou queimar todo mundo que está lá. Só que quando ele foi fazer isso, ele falou, tem o Ló, que é um cara que segue os preceitos de uma vida espiritual decente, de uma vida, quando a gente fala de espiritual, não é uma vida só religiosa, porque religião e espírito andam paralelos, mas não são a mesma coisa, tá? Então, ele fala para Ló assim uma coisa muito interessante, isso fala na Bíblia, falou, você saia daí com a tua família, venha para cá, que é numa colina, né? Venha para cá e não olhe para trás. Olha que interessante que tem por trás dessa analogia. Saia daí, da onde você está, e venha para cá. Ele não falou assim, e amanhã eu vou te mandar para um lugarzinho legal, né? Ou seja, ele não falou saia daí, venha para cá e vá para o futuro. Então, não é para nossa mente para o futuro. Jesus veio tempos depois e falou assim, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Deixe ao seu próprio dia o seu mal. Aí você pega, voltando para a história, o que a mulher de Ló faz? Ela sai de lá e ela olha para trás. O que ela fez? O passado, ela saiu do passado, mas o passado não saiu dela. O que acontece com as pessoas que sofrem depressão, por exemplo? Ou todas as outras doenças pertinentes à depressão? São presas na sua história identificada, nas situações de identificação com o passado da sua vida. Né? Alcina, eu estou falando um campo bem superficial, Alcina que domina esse aprofundamento. Né? Eu sei que ela domina bem porque eu já fiz terapia com ela, hipnose com ela, eu sei onde ela chega. Mas eu quero dizer que a pessoa fica com a mente condicionada a uma visão de eu que ela tem dela. Né? Eu sou isso aqui, eu sou aquela pessoa que deu errado, que não fez isso, que aconteceu, que foi, sei lá, violentada, que ela fica presa àquilo. E se ela não se liberta disso, e aí entra a libertação é espiritual, para que o emocional funcione, as duas coisas têm que andar muito juntas, né? Ela não consegue sair do problema. Né? Então, o que a gente tem aqui nesse... Deus fala, saia daqui, venha para cá, mas não vá para o futuro. Deus está dizendo, venha para agora. Jesus vem e fala assim, não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Né? Então não é para você jogar a mente para o futuro também. E o que ele quer estar dizendo? Viva no agora. Porque se para viver no agora você precisa parar, respirar, perceber o pensamento, não deixar ele entrar em ebulição emocional para você sentir o que o coração quer. Onde está o espírito dentro de nós? Por onde a gente sente o espírito dentro de nós? Pelo coração. Jesus também comprovou isso na sua inteligência espiritual. Perguntaram para ele, onde está esse Pai? Onde está esse Deus que você fala tanto aí, Jesus? Ele falou assim, Deus mora no reino de Deus que habita dentro de vós. Ou seja, se eu estou com essa carga emocional, se eu estou com a mente presa no passado, com a mente lá no futuro, eu não estou no agora. No agora eu não consigo acessar o Espírito. Eu não acesso o Deus que habita dentro de mim. Não tenho paz. E é tão interessante isso, a gente está pulando de comportamento. Tá certo emoção, que né? Porque é isso mesmo? Assim, não. A gente assina embaixo. Sabe? Mas é que a medicina também já está comprovando essa questão, né? Que o coração rege a mente. Exatamente. Sim. Tem até um livro, Memórias das Células, onde as memórias do nosso corpo, mitocôndria, ele estão tem... no coração. O coração tem muito mais neurônios do que o cérebro. Olha só. Até o sistema digestivo, né? Esses tempos eu estava vendo. Tem o segundo cérebro. É o segundo cérebro, né? Intestino, né? Olha só. É um sistema. Também volta ao sistema. De forma sistêmica, né? Porque a gente está funcionando muito a partir mais da mente, né? Do cérebro, do racional, sei lá. Né? Então, a gente tem que olhar mais para isso também. E é tão interessante que essa... Desculpa te cortar, mas essa questão aí que eu falei da medicina, tu estava falando do coração, que Jesus trouxe, a gente acha que fica muito no romântico, mas Deus é a ciência, né? Sim. Então, ele já estava dizendo ali de forma metafórica que no nosso corpo, o coração vai dar essa... Né? O que você sentir é a forma de comunicação, né?
da sua alma, do seu Sim. espírito. E olha para que- os mais céticos, tem a metodologia HeartMath, né? Que a gente falava de Heartset também, né? De Mindset, aliás, tem o Heartset ou o HeartMath, né? Que seria a matemática do coração. Então, também já tem umas formas mais lógicas, né? De se estudar isso. Para quem é mais cético, vamos dizer assim, né? Então, está comprovado isso já. Sim. E a gente tem várias passagens, porque veja só, você pega lá, vou batendo um pouquinho na espiritual aqui, vamos fazer uma viagem no tempo, né? Vamos voltar lá para o Jardim do Éden. Quando Deus estava lá, segundo a narrativa da Bíblia, né? E quando eu falo aqui a Bíblia, eu não estou falando de religião, tá, gente? Estou falando de estudar a palavra de Deus que está lá dentro, né? Então, assim, Deus, no sexto dia, ele vê que tudo aquilo que ele criou era belo, era agradável a seus olhos, é a palavra que está lá, e ele resolve, poxa, mas como é que tudo isso aqui que eu criei vai me reconhecer como Criador? Então ele cria a humanidade, ele cria Adão, e ele sopra o Espírito em Adão, né? Então veja só, que Espírito, sopra a vida em Adão, e qual é a vida que foi soprada na humanidade? A vida do Espírito Criador. Se você substituir, né, a gente estava falando disso aqui antes do podcast, né? Se você tirar essa palavra espírito, porque às vezes a palavra, as pessoas divagam um pouco no contexto dela, tirar o grande Criador, a grande força, o grande poder, né? Quando o grande poder estava criando o todo, ele vai lá e sopra esse grande poder dentro do Adão, que representa a humanidade. Então, o que nós herdamos de Deus por natureza, né? O poder do Criador. O Espírito do Criador, a essência do Criador. Para quê? Porque Deus fez isso para que o todo que existia reconhecesse na humanidade, em Adão, a sua imagem e semelhança. Então, a partir desse ponto, se eu sou imagem e semelhança de Deus e tenho o poder, o Espírito do Criador em mim, eu posso criar o que eu quiser. Mas por que a gente não vai para esse nível de ajuste, acerto e criação na vida? Porque o Adão e Eva, que cometeram o pecado original, né? Qual é o pecado original? Ele é uma desobediência a Deus. Fala assim, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus não queria isso? Porque toda forma de conhecimento, né? A gente falava disso há pouco, quando ela chega até você, ela vem com uma coisa chamada dualidade do pensamento. Né? Eu estou conversando aqui, as pessoas que estão assistindo, nós mesmos aqui, estamos pensando, pô, será que o que o Gerson está falando é certo ou errado? Acredito ou não acredito? Vale ou não vale? É bacana ou não é? Isso é a dualidade. Isso é da mente, isso não é do espírito. Né? Então, quando a gente surge um pensamento, voltando para aquele passo a passo, o pensamento surge, e eu estou na correria do dia a dia, eu não paro para falar, opa, peraí, eu estou ficando ansioso, eu estou ficando nervoso, ou eu tenho uma ideia aqui, deixa eu avaliar os meus valores, deixa eu avaliar minhas regras de conduta. Essa parada que você dá, significa que você está dando uma ordem para o cérebro, para a mente. Fala, dá um tempo, deixa eu consultar o coração, deixa eu consultar onde está o espírito, para em plenitude eu, né, ou seja, num estado pleno, eu decidir melhor. Decidir com base aqui, nos seus valores, nas suas regras de conduta. Quais regras de conduta? As que te levam ao coração. Onde está o espírito? Dentro do coração. Então, automaticamente, você entra num estado em que você pode acessar o que Deus quer para a tua vida. As pessoas que já estão com um grau de espiritualidade mais avançada nesse sentido, e isso só se faz com mergulho na palavra, oração, e para quem está muito avançado, através de jejum. Práticas. Né? Depois a gente pode falar um pouco disso se quiser, mas só se faz isso. Mas esse mergulho... Meditação. Meditação. A meditação vai trabalhar no campo Da oração. Da oração pequena, mas vai trabalhar dentro do campo da oração, né? Respiração. Com todo respeito a todos os profissionais nesse sentido. Mas o objetivo aqui é mostrar que para acessar esse lado pleno dentro de nós precisamos sair da mente, né? Só que a mente é o centro da nossa personalidade. É o nosso eu falando aqui dentro. Então, se o eu está preso no passado ou o eu está preso no futuro, na prática do dia a dia a gente tem medo de crítica, julgamento, medo da perda do amor das pessoas, de não pertencer. Você tem medo, já para o futuro, você tem medo de não dar conta, de não ser bom o suficiente. Então, o que acontece? Você trava a capacidade.
E a gente vai naqueles números lá de 87% das pessoas perdidas em relação ao que querem fazer, elas estão travadas. Mas porque elas não sabem quem são em identidade. Né? E é tão curioso, porque assim, a gente vê iniciativas, né, pelo menos do nosso convívio, assim, inúmeras iniciativas para que a gente evolua, né? Os próprios Sim. centros, as leis, as escolas, as universidades, né? E tudo isso aí tenta colocar a gente num sentido de evolução, eu acho, né? Que eu acho que a grande ideia é essa, né? A gente Sim. partir para né? Para um grau diferente, tentar resolver os problemas que estão na nossa volta, ou até nem estão na nossa volta, assim. Então, eu acho que como é complexo, né? A gente, Mas ao eu mesmo acho tempo que é se muito sente... voltado para a mente, né? Mesmo assim. mas... É que a humanidade é voltada para a mente. Né? Esse exemplo de Adão, o que aconteceu se você pegar o lado literal da analogia? Né? Eles estavam em presença de Deus. Quando eles cometem o pecado original, que é a desobediência, eles se afastam da presença se escondem, de Deus. né? Então vamos sair do campo Deus, vamos pegar. Eles se afastam do poder que tem dentro deles, da vida que foi dada para eles. Né? Qual a vida? A gente se afasta do grande poder que existe em nós para fazermos o que quisermos da vida. E esse bem e mal... A gente não consegue. Veio aquela observação que Einstein colocou, né? Quando ele desenvolveu lá o sistema nuclear, lá, né? Da energia nuclear, que ele mesmo colocou. Que isso aqui, dependendo da mente, da qualidade, do caráter, vamos dizer assim, né? Nós temos dentro de nós, a formação do nosso caráter tem a ver com essa nossa criação, com esse condicionamento e essa percepção de quem eu sou, do que eu quero criar. Então, quando Einstein percebeu, né, olha, essa bomba nuclear, né, ela é super ativa para criar energia para a humanidade, ela é positiva, mas também ela pode ser muito destrutiva. Dependendo das mãos que ela cair, ela vai mudar o destino para o bem ou para o mal. Exato. Do conhecimento. Exato. E a inteligência artificial vem da mesma forma, Exatamente. eu percebo. Porque aí, hoje, as pessoas estão desconectadas, né? E tem essa questão aí que tu falaste, né? As pessoas têm escolas, têm as leis, que seriam para evoluir. Só que as pessoas já descobriram que existe outra forma também, que é mais do que a bomba, né? Que é a hipnose. O hipnotizar das mentes, o uso disso para mídias, né? Em grande escala. Controlar. Tem livros, né, de política, as grandes famílias só, né? que tem aí. Essa busca que você está falando, a gente já falou de autoconhecimento, agora e tal, você vê pela própria internet a busca das pessoas hoje por autoconhecimento, que é um fator super legal. Sim. Mas um autoconhecimento ainda agregado muito à mente. Que tem a ver? Tem, claro que tem a ver, né? Mente, corpo e espírito. A gente está junto o tempo todo, né? Nós somos seres triunos, né? Mas a questão é, como eu disse, o autoconhecimento é você se conhecer além do que a sua mente pensa sobre você. Então eu preciso entrar num estado de tranquilidade, de perceber o que minha mente fica dizendo o tempo inteiro que eu sou. Aqui vem o grande ponto, né? A maioria não chega nesse estado pela velocidade das coisas como está hoje, pelos níveis de ansiedade que a gente tem hoje. Se eu não chego nesse nível de perceber o que a minha mente está dizendo que eu sou, eu compro a ideia da correria da minha vida. Eu sou isso. Que é quem trabalha muito bem isso é o Jacob Petrie, né? Que a gente estava conversando, né? O Jacob trabalha muito isso, que é uma história do eu sou, do falso eu. Né? O eu sou e o falso. Você começa a acreditar, a mente começa a fazer você acreditar que você é um eu que tem aqui. Esse eu, qual foi a palavra que a gente usou? Conectar? Não, como é que era? Condicionado ao quem você foi até hoje. Aí, por aí que vem a dificuldade para as pessoas. Ela fala assim, mas peraí, quem eu fui até hoje não é quem eu sou? A maioria já pensa assim, a mente pensando. Apegado aos rótulos, né? Exato. Mas o que ela está levando em conta? Os rótulos e a abordagem que aconteceu na vida dela, as experiências que ela teve. Está errado? Não está errado 100%, porque você é a tua história. O problema é você ficar preso a isso. Daí você não consegue inovar, né? Até no teu comportamento. Não consegue construir coisas novas, possibilidades. Exato, porque na verdade aí você entende o que Jesus falava, não andeis ansiosos com o dia de amanhã, né? Porque você tem que ver no hoje. Então, hoje eu não sou mais quem eu fui até ontem.
E é complexo, É porque ao mesmo complexo. tempo a gente tem que pensar lá, né? Desejo. É muito complexo. É que a gente vai mudando, Vivo mas hoje. tem uma essência, Sim. como diz o Gerson, né? A questão tu tem um espírito, Aham, só que aham. aí se tu te perde de ti, tu vai te deixando Exato. hipnotizar por essas coisas que vêm de fora, sem saber, bom, quem é o líder desse eu sou, né? Quem é o Sim. líder que está aqui gerindo? Quem é o líder da minha casa, como mãe? Sou eu. Mas né? veja só, voltando lá para o Éden a resposta, né? Quando Deus forma o Adão, forma a humanidade, ele formou uma mente? Não, ele formou, ele passou uma mente para Adão? Não, ele passou o espírito. Ele passou a vida. Claro, Gerson, mas claro, deve ter passado a mente junto, claro que sim, né? Está dentro do nosso software, corpo, mente e né? espírito. Mas o que ele passou verdadeiro para ele? Ele passou um espírito, né? Então, quando A a gente está vida, né? perdido... Como tu falou, a A vida vida. do cérebro, do coração, do Exatamente. intestino, que nem a gente fala, a vida de Mas tudo, se a né? mente me rouba de quem eu sou em espírito, me rouba a minha vida. É. Porque o que é uma pessoa que... Pô, eu digo, né, você vai saber, eu já tive um grau de depressão forte muitos anos atrás, né? Quando eu fiz terapia com a Alcina, a gente foi buscar alguns pontos que estavam lá ainda não trabalhados, então lá no passado. Porque senão você não ajusta hoje, Tem que Sim. voltar. entendeu? A gente está aqui, mas está preso lá. Só que está tudo aqui. Exatamente. O tempo Só que se você não consegue ser você mesmo no hoje, isso é muito difícil. Você fica lá. Porque o que acontece? Esse jeito que a gente foi até hoje, né? Eu brinco nas minhas mentorias, eu falo, nosso velho jeitão de ser, meu, ele só fica esperando uma chancezinha de você vacilar e falar, veio de novo, né? Veio de novo, vem cá, né? Eu falo pros meus alunos também o seguinte, eu falo assim, ó, quando você decide mergulhar e fazer uma mudança, você apenas subiu no ringue. Só que do outro lado tem um cara desse tamanho, teu velho jeitão de ser, batendo em você de tudo que é lado, É o né? inconsciente. Né? E se essa intenção tua de querer, né, se reconectar com você mesmo, de buscar espiritualmente essa conexão, não for algo que você define como prioridade para tua vida, caso de vida ou morte, né, vamos brincar assim, você vai voltar fácil para o outro lado e vai tomar pancada. É o velho horário vigiar, né? É. Exatamente. Horário vigiar, Exatamente. fica atento e Exatamente, né? prepara o caminho. Então você veja, do que a gente está falando, se a gente for falar? De uma escolha. Agora, dentro desse campo que eu estou abordando aqui da inteligência espiritual, tem uma escolha que antecede tudo isso. Para você acreditar que Jesus, dentro da inteligência que está por trás de tudo que ele ensina, é a salvação para tudo isso, você precisa acreditar que acreditar em Jesus te leva a uma salvação desse tipo de vida. Né? Não depois da morte, aqui em vida. Aqui. Então, viver segundo os preceitos que ele te diz que é uma inteligência espiritual, entre aspas, ele não disse isso, mas está atrás do contexto, significa que você fala, poxa, eu vou tomar a decisão de aprender sobre ele. Né? Eu sou um cara que vivia a vida inteira em cima do lado mente, ciência e tudo mais. E faltou um monte de explicações para várias coisas que eu estudava. E quando eu comecei, falei, bom, vou estudar a mente de Jesus. Qual é o jeito que tem? Mergulhar na palavra. Não tem outro. E é aqui que a gente entende uma coisa muito interessante, né? Que, por exemplo, esses dias eu vi o Thiago Brunet falando, ele falou assim, acho que foi o Celso Portioli que perguntou a ele no podcast também, falou assim, o Celso falou assim, mas e a Bíblia? Ele falou assim, a Bíblia, as religiões se apoderaram do uso da Bíblia. É verdade. Né? Mas a Bíblia não é da religião. A Bíblia é um manual que Deus deixou para você ter uma vida plena. Né? Agora, a gente tem sempre que ler, né? E isso é uma coisa que eu gosto de fazer sempre nos meus vídeos e tal. A gente tem que sempre ler o contexto das palavras, né? Deixou um manual de regras do grande Criador para você, eu, qualquer um de nós, vivermos uma vida plena. O que significa pleno? Completo, inteiro, repleto, íntegro. Você não está dilacerado pela mente. Você não está perdido nas emoções. Você não está lá. Você vai viver pleno. Mas é uma escolha. Eu dedico um mergulho dentro da Bíblia, né? Que é a palavra de Deus. Eu dou o mesmo tempo para isso na minha vida que eu dou para todo o resto da minha vida? Não. Então você tem o resultado que você tem. Você não está fazendo As isso. pessoas ficaram presas na religião. Na verdade, Exatamente. quando Cristo veio, já que vamos entrar nele, né? Sim. Ele veio com uma expansão que ele mesmo dizia, eles não têm condições
E ele falou em metáforas porque nós não tínhamos condições na época de entender o tanto, né, a magnitude do que ele estava nos ensinando. Até hoje, acho que a gente não entendeu. Não. Tem mais Tem a uns primeira 2000 fase. anos pela frente. Mais ou menos. Tem a primeira fase, que era lá com Moisés, foi no tapa mesmo, né? Errou, né? Sai fora. E aí, os 10 mandamentos. E muito mais, acho que tem 300 e tantos mandamentos. E depois veio Jesus, que através do amor, da fé, né? Desse poder aí que tu falaste do coração, né? Sim. É que, por exemplo, esse ponto que se abrangeu é exatamente o que biblicamente se fala que é a mente de Adão e a mente de Cristo, né? A mente de Adão, ela era uma mente em cima das regras que Deus precisou dar ao mundo através de Moisés, mas que quando Jesus chega, ele vem para consertar, inclusive, esses mandamentos, os 10 principais que existiam. Por quê? Porque é humanamente impossível, até os dias de hoje, por isso que o que você falou até hoje acontece, humanamente impossível qualquer um de nós deixar de pecar em cima de um desses 10 mandamentos. E veja aqui, literalmente, a palavra pecar, entre outros significados, tem o significado de errar o alvo. Então, qual o alvo que você erra? O que é relacionado a um desses pecados. Mas isso era a lei, antigamente. Quando Jesus vem, a morte dele na cruz, é porque não é que não vale mais o que diziam nos 10 mandamentos, mas ele traz que a pessoa, ele levou os nossos pecados, que hoje, para você ter a salvação, você precisa fazer isso pela fé. Fé em quem? Nele. Porque ele deixou a frase que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Deus soprou o que na humanidade? A vida. O que Deus colocou dentro de Adão? Jesus, porque ele já estava no começo, no meio e no fim. Então, assim, quando a gente começa a fazer relação, e isso a gente faz estudando, não tem como fazer, você entende por que se fala que a Bíblia é a palavra viva de Deus. E quanto mais você mergulha realmente buscando aprender, buscando entender isso como objetivo de você ter uma vida mais plena, mais a Bíblia te diz algo. Você pode ler várias vezes que você vai ter uma interpretação diferente. Exatamente. Assim como outros livros ou filmes que também buscam trazer alguns ensinamentos, né, nesse sentido. Sim. Até eu lembrei, na nossa conversa, do livro O Poder do Agora. Vocês já leram? Do Eckhart Tolle. É muito nesse sentido, né? Também é bem legal. Para quem nunca leu, né? Fica a dica. E também tem um filme que eu gosto de assistir de vez em quando, assim, rever, para ver a perspectiva, que se chama Poder Além da Vida. Bom, também tem, né, uma filosofia de Sócrates por ali também junto. É bem interessante. Sim. O Eckhart Tolle, se você analisar, quando ele o Poder do Agora, ele trabalha exatamente isso. Você não ficar identificado com o passado e nem com o futuro, viver o hoje, né? As releituras, né? Exato. E aqui que é o interessante do viver o hoje, né? Meia hora atrás, não sei quanto tempo passou já que a gente começou o podcast, já é passado. Então, o hoje nosso é sempre agora. Daqui 10 minutos não existe ainda, então é agora. Agora, eu sou quem eu quero ser? Agora, eu estou fazendo o que eu quero fazer da minha vida? Se essas duas coisas não estão conectadas dentro de você, você está com conflito. Conflito na mente. A mente é o centro da alma. Então, o que conflita? A alma. Né? As pessoas falam assim, estou com o espírito conflitado. Não, o espírito nunca está em conflito. É a alma, é a mente que está em conflito. O espírito, ele se manifesta, entre outras situações, através da intuição. Aquela cutucada que vem dentro de você, faz o certo, vai por aqui. Ou diga não é para você ir por aqui. Ele é direto ao ponto. Ele não diz assim, pensa um pouquinho, avalia, não. Ele te conflita, né? Perdão, conflita não. Ele te constrange. A atuação do Espírito dentro de nós é constrangimento, para você não errar, ou para você fazer o que você tem que fazer. Né? O que nos conflita? A mente, porque ela se mistura com as emoções. Aí há o afastamento. Foi por onde, se você pegar lá o sentido religioso, que é o inimigo, né? O inimigo fazendo a cabeça da Eva para morder lá, pegou ela pela mente, né? Mas seduzindo ela com a dualidade. Olha, não é bem assim como Deus disse não, deu um conhecimento para ela dúbio. Quem falou que você não vai ter as coisas que você tem com Deus se você morder a maçã? Né? Literal, né? Sentido. Mas é isso que acontece com a gente.
A gente quer... Pô, quem falou que eu não vou conseguir o que eu quero se eu não estiver com Deus? Se eu não mergulhar nisso que eu tô falando. E por aí vai. O Gerson, até nós falamos antes, comentou a questão da abordagem disso tudo que nós falamos, que passa muito rápido, mente, corpo, espírito, e trazer para os dias de hoje, Sim. né? Com a questão da inteligência, né? Tem alguma conexão nisso aí para vocês? O que vocês acham? Total. É isso que ele trouxe em relação da gente se perder de si, né? Quanto mais o tempo está passando, as coisas estão passando muito rápidas. E se a gente não voltar para a nossa natureza e poder se sentir líder disso que está vindo, que claro que vem para nos ajudar, vem para evoluir, mas que a gente possa ter ali um limite de, bom, eu sou, né? Eu sou o que controla tudo isso. Né? Não isso vai me controlar, a inteligência artificial, no caso, esses... Né, joguinhos, tu vê as crianças, os jovens, né, adultos entrando em... Como é que chama aquele... O metaverso? Não sei como é que tá isso. Tinha uma época aí o pessoal comprando apartamentos no metaverso, saindo de uma realidade, se nem aqui se administra direito as emoções, né? Como é que você vai para outra? Tu tá em depressão, tá na ansiedade, o Brasil tem esse índice aí que o Gerson trouxe. O certo seria, bom, vamos investir em escolas para lidar com isso, né? Para trabalhar a emoção nas famílias. Engravidou, foi para aula de como ser pai e mãe. Sim. O ponto que você está falando é o quanto a gente está preparado para entrar num metaverso. Senão é uma fuga. É uma fuga. Você está entendendo? Esse que é o problema. Você só vai pensar, vai mudar muito a realidade. Não, você vai para uma fuga que é pior ainda. Você está fora da realidade. Mas conectando bem direto com a tua pergunta, vou te dar um exemplo. Esses dias eu assisti uma grande apresentação de inteligência artificial, muito bacana. Eu vi um projeto, né, de uma grande rede hospitalar aí, feita que mostrava daqui 15 anos onde o hospital estaria. Tipo de uniformes, todos modernos, mostrou assim, incrível o projeto, né? Esse cara, uma fera da inteligência artificial, compôs até a história toda da cliente envolvida no projeto de apresentação, assim, fantástico, cara. Então você fala, pô, olha o quanto tem de benefício em tudo isso. Mas, durante a apresentação, eu fui analisando e eu via a robótica, vamos dizer assim, da modernidade, né, acontecendo, e eu via um número muito pequeno de pessoas naquele contexto todo. Né? Porque com a inteligência artificial, uma coisa que é inerente, isso está previsto para acontecer aí, segundo as pesquisas, até 2029, 2030, a grande maciça maioria das profissões que tem hoje não vão ser nem parecidas com o que são hoje e muitas vão acabar, né? Porque aí você pega, e as pessoas onde ficam nisso? Né? Se elas não estiverem se atualizando, elas não vão conseguir dar conta, elas vão ter subempregos. Né? Porque aquele emprego que pagava bem, você não está profissionalmente aquém, porque uma inteligência artificial está no teu lugar, você não vai ter mais espaço no mercado. Você vai ter que aceitar outros. O chinês ele é bom para se adaptar, né? Esses tempos eu estava... Foi num podcast que eu vi também, não lembro onde foi, mas falava justamente nisso, né? Que lá eles, cara, eu apertava esse parafuso, agora não vou apertar mais, agora eu vou fazer casinha. Eles, tá bom, vou fazer casinha. Eles, eu não sei, né? Mas essa cultura deles traz um pouco mais essa, não sei, adaptabilidade, alguma coisa nesse sentido, assim. E eu acho que, e eu vejo por esse lado, cara, é adaptação, né? Aí tem duas perguntas. Quanto a gente tem essa força de adaptabilidade, o quanto isso está linkado à nossa identidade, o quanto a nossa identidade está presa também, né? No que a gente realmente pode ser ou enfim. Porque isso vai mexer demais, essa questão dos empregos. Assim como houve também na Revolução Industrial, por exemplo, e tal, ok. Quebravam as máquinas, né? Porque achavam que cada vez mais, acho que o grande ponto é assim, tudo é para tornar fácil, né? Então tá mais fácil acesso ao leite do que uma época era no vidro, né? Entregue, né? Porta a porta. Depois a tecnologia, né? assim por diante. E aí até que ponto a gente vai se sentir útil no mundo? Até que ponto o nosso se sentir útil também nos traz mais uma sensação leve, um espírito mais, né? Mas veja só. Tem várias questões nesse sentido. Como que a gente vai se sentir bem nisso? Porque a minha preocupação é com esse bem-estar. Sim. E aí ele está só pegando esse gancho, é interessante, porque você fala, né? Se a gente tem tudo a um clique de distância,
a gente não teria que estar vivendo muito mais feliz, com menos ansiedade, com menos problemas, com muitas coisas, e ao contrário. E ao contrário, esse é o ponto. Tá vindo para facilitar, mas e aí? Sim. Tá essa facilitando. apresentação que eu assisti, inclusive eu conversei depois com o mentor que estava apresentando. Falei pra ele, cara, e as pessoas, né, desse projeto todo, como é que vai ser o mundo, cara? Eu tô vendo legal pra caramba tudo isso, mas pessoas, salários, economia, né? Como é que faz? Ele falou assim, caos. Ele falou assim, por quê, né? Ele falou assim, porque vai demorar muito para as pessoas acompanharem o ritmo que vem pela frente. Agora, se a gente está vivendo nesse mundo com esses números, com esses dados ansiosos e tudo mais, como é que a gente vai acompanhar com a mente travada, perdida? Como é que vai acompanhar ainda essa velocidade que tende a aumentar? Esse é o grande desafio. Ontem eu estava conversando com uma amiga e aí a gente comentou, ela está com um problema no joelho, que ela tem desde de criança, que ele sai do lugar e tal. Esses dias saiu do lugar e ela está há um mês, assim, tá parada, né? Ela trabalha home office, ok, mas tipo, tu não sai pra ver um amigo, né? Às vezes eu ainda pego ela de carro e tal, ela não pode andar, né? Então, pra gente sair dar uma volta, porque senão fica em casa, aí já começa, né? Fica em casa, já fica mais depressivo, porque daí não sai, não vê amigo, não vê gente, não sei o quê. Mas a gente tava comentando, ela falou, amiga, eu tô um mês com o joelho assim. Só que a gente tá numa ânsia que a gente acha que já devia estar boa. Só que joelho, vocês sabem, ela ainda vai ter que fazer bons processos de fisioterapia, até melhorar, até, né, enfim. E o nosso corpo até não tem esse mesmo ritmo, né? Então, como que aí a gente fica cobrando de nós mesmos, pela ansiedade. Nossa, mas eu já devia estar boa, já devia estar bem, já devia estar andando, já devia estar, né? Já devia estar produzindo de tal maneira, tal coisa, já devia estar dando frutos, já devia... na prática. Total. E ela falou, daí a gente comentou sobre isso, exatamente. O nosso corpo não acompanha e a gente está querendo que ele vá nesse ritmo da IA, vamos dizer assim, que não é o nosso ritmo. Sim. Então, né, a gente tem que também ter esse autoconhecimento, se respeitar, entender, né, trabalhar. Eu acho que o benefício que a IA vai trazer é em tudo que a gente hoje ainda, não vou falar, como é que eu posso falar, organicamente, vamos dizer assim, né, ainda precisando a gente fazer, né, mesmo dentro da área do autoconhecimento, né, ela vai trazer os benefícios, com certeza. Você pega, por exemplo, até o estudo bíblico, né? Poxa, a pessoa às vezes fala assim, pô, Gerson, eu não consigo mergulhar na palavra porque eu não entendo muito a linguagem da Bíblia, né? Poxa, hoje você tem um chat GPT que você pergunta, pô, em qual parte da Bíblia fala sobre tal tema? Pô, ele te dá, você vai lá, lê, entende o contexto que está lá, você está estudando a Bíblia, cara. Então, assim, sim, né? Vem Tem vários benefícios. Mas o que a minha preocupação, que é o que eu trabalho com as pessoas, meus alunos são mentorados, é trabalhar o entendimento de que as pessoas precisam se encontrar com o seu nível espiritual, com o seu coração. Porque para que tudo isso você saiba dizer, eu vou até aqui, não vou até aqui. E hoje a gente está perdido disso. Ou seja, é o que a Alcina falou, voltar a ter a sua identidade. Né? O teu eu sou bem claro, eu sou isso, eu não preciso ficar fazendo tudo que dizem para eu fazer. Parece uma utopia, mas é bem um processo aí ao mesmo tempo que está acontecendo o grande crescimento super rápido, né, da inteligência artificial, poder ter noção que nós existimos, nós temos algo a mais. Sim. Né? Inclusive lá quando Cristo veio, que alguém tocava no manto dele e era curado, isso que tu falasse do joelho da tua amiga, já me levou à questão a inteligência artificial também já está trabalhando em máquinas, né, impressoras que vão imprimir daqui a um tempo, parece loucura, mas imprimir órgãos, né? A questão lá das células tronco, vão poder, né, imprimir órgãos, mas nós temos um poder aqui que seria essa autocura, e que ainda não temos acesso. Einstein também falou isso, né, que a gente vai até 10% só, a gente só usa até 10% da nossa capacidade. Sim. E ele não falava só do mental. Ele falava dessa questão toda você vê, da autocura. Novamente vou trazer Jesus de novo aqui. Isso aí. Lá na Bíblia ele fala assim, vocês podem mover montanhas, mas a sua fé é menor que a de um grão de mostarda. E esse grão de mostarda, que seria a pineal, Exato. que conforme todos os nossos os tóxicos que a gente toma e ingere nas comidas, ela foi, vamos dizer assim, cristalizada. Porque ela entra em conexão aqui, ó, com o coração. É ela que faz esse link, para que a gente expanda. E isso está cristalizado para quê? Para a gente ser obediente.
E Pra gente ser mas você veja a conexão controladinho interessante. aqui, Né? né? Ter noção do nosso poder. Sim. Isso tudo, você veja só, tem uma conexão Manipulado. bem interessante no contexto que Jesus deixou. Né? Ele falou assim, como é que você vai ao Pai? Né? Pelo Filho. Né? Então, você primeiro tem que conhecer Jesus. Conhecer a mente dele, o que ele pensa, tudo mais. Onde você vai conhecer isso? Na Bíblia. Né? Aí o que acontece para você? Quando você conhece Jesus, ele diz assim, por que você deve conhecer o Jesus? Por que você deve ir ao Filho? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é você viver conflitado pela ansiedade, frustração, medo, qualquer outra coisa? É você ou não estar no caminho, né? Qual o caminho? Para você mesmo, para quem você quer ser, você está conflitado com isso. Você não estar em verdade com você, com a tua essência, o que você pensa. Ou você está trabalhando, fazendo, vivendo, está num casamento que você não quer, está num trabalho que você não quer, está fazendo o que você não gosta. Né? Você não tá seguindo. E você não está na verdade espiritual tua. Né? E ele diz, eu sou a vida. Então, você quer ter vida? Volte para a verdade, volte para o caminho, vai ao Filho, para entender o que o Pai tem para você. O que o Pai tem para você? O que está escrito na Bíblia, por isso que é uma palavra viva. Então, se a gente começa a sair do contexto religioso em si, que é o que prende a mente da maioria das pessoas, e começa a ver a Bíblia, eu estou defendendo ela num contexto de ser as regras de conduta para uma vida plena. Porque a maioria das pessoas, mesmo aqueles que não acreditam, possam analisar de uma outra forma. Então, acho que esse é o contexto, né? Isso aí. Pessoal, o que vocês deixam, assim, né? Como passa muito rápido, de mensagem, então, dessa nossa reunião de hoje, assim, nas palavras de cada um, o que fica aqui para quem está, né, nos assistindo e de uma maneira mais sucinta e objetiva? O que vocês Foi muito aprendizado aqui hoje, né? Fico ouvindo, faz todo esse processo aí, né? Mas eu acho que é para dentro, né? Esse caminho para dentro. Tem uma amiga minha comadre, que fala, a saída é para dentro. A saída é para dentro. Essa saída é para dentro, é olhar para dentro. Sim. E aqui tu vai ter essa certeza de qual caminho eu vou. E fazer o feijão com arroz, né? O básico, que dali, tu tendo o chão pronto, tendo a base pronta, tu vai crescendo, tu vai indo ao Pai, como disse o Jeff. Veja bem, a gente tem vou falar rapidinho por causa do tempo aí, mas você tem uma história que quando Jesus sobe ao céu, né, depois que o túmulo dele ele é arrebatado, né? O que acontece, né? Diz uma parte da Bíblia que cai o véu. O que era o véu? O véu ficava dentro lá do templo, lá dos fariseus, saduceus, não sei qual que era deles que eram lá, que ficava onde o sumo sacerdote estava separado do sacerdote. Então havia uma descrição, uma separação humana. E esse véu se rompe naquele momento. Então o que ele está dizendo? Que todo o véu que separa a humanidade de Deus, agora com Jesus, não precisa mais existir. Mas para isso você precisa conhecer. Então é a analogia que você acabou fazendo. O problema não é resolver aí fora. Não é resolver dentro. Né? É você voltar para dentro de você e falar assim, poxa, quem eu quero ser? Quem eu sou? O que faz sentido para mim? O que eu escolho para minha vida? Qual é o caminho que eu vou levar para minha vida? E não esperar uma resposta fast food na hora também, né? Não vai vir no WhatsApp na hora, ela vai demorar um pouquinho. Eu costumo dizer, não tem Viagra emocional, Viagra espiritual, não. Segura. Tem trabalho. Segue pedindo, né? Segue lendo, não é uma resposta de bate pronto. A gente fala tanto em equilíbrio, né? E pela percepção da nossa conversa, acredito que de todos também, a gente comentou que tá todo mundo muito no externo só. Então, né? A saída é interna, né? Então, acho que esse podcast em si é um chamado nesse sentido, pra gente olhar pra dentro, né? A frase que eu deixei no outro podcast que eu tive aqui na outra edição foi do Eckhart Tolle. Então, foi onde quer que você esteja lá por inteiro. É a mesma frase que eu deixei na minha dissertação de mestrado e eu continuo com ela, né? Pra gente buscar esse estar inteiro, onde quer que a gente esteja, esse equilíbrio entre tudo isso que a gente comentou, né? Corpo, mente e espírito, entre nosso cérebro, coração, intestino, vamos dizer assim, porque é aquilo que a gente se alimenta, não só os alimentos físicos, mas como que a gente alimenta a nossa alma, né? Como que a gente alimenta a nossa mente também, né? Os pensamentos que a gente fica mantendo, né? O vigiar e orar, e também fazendo um resumo aqui do que a gente conversou.
Então, acho que esse é o convite, né? A gente está aqui com 3 profissionais trabalhando de desenvolvimento humano, trabalhando, né, de formas diferentes e parecidas também, né? Essas questões. Então, seria isso. Né? E o legal desse momento aqui, para dar um approach final do que eu falei, é que Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais, lá eu estarei. Então, agradecemos a presença dele, porque está guiando totalmente isso, com certeza. É verdade. E eu acredito também a questão das ferramentas que seguirão vindo, né? Acho que ainda a gente né, tá no início da civilização, né? Seguirão vindo essas ferramentas e o importante acho que é não perder essa essência, essa busca e compartilhar isso também, né? A gente tem que olhar para essas ferramentas que nos trazem para esse poder interno. Eu acho que a gente olha muito para essas ferramentas do poder externo. Isso. E existem várias ferramentas e que muitas pessoas desconhecem e não experimentam. Por conta até de um preconceito, né? Principalmente no caso das espirituais, como a gente estava mencionando. Né? Então, é esse o convite. Isso aí. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado a vocês mais uma vez, né? Obrigado ao pessoal que nos assiste. Gostaria de convidar a curtir quem gostou dessa nossa conversa, curta, compartilhe, salve, conte para mais pessoas. E gostaria de agradecer mais uma vez, né? Obrigado pela conversa e até uma próxima. Muito obrigada. Valeu.